Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e procurava todos que o precisavam. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram: despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos, procurar hospedagem e comida, pois estavam num lugar deserto. Mas Jesus disse: dá-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e o deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós ouvimos esse evangelho e a liturgia escolheu justamente a multiplicação dos pães. A gente diria, mas isso não diz nada da Eucaristia. Diz, e diz muito, porque veja, eram cerca de 5.000 homens. Jesus pegou os 5 pães daquele menino, orou e mandou distribuir, e todos comeram à vontade,
E ainda sobraram cerca de 5 cestos cheios de pão. Preste atenção, Jesus mostrou que Ele tinha poder sobre o pão. Eu vou dizer, você vai repetir. Jesus tinha poder sobre o pão. Não gostei. Jesus tinha poder sobre o pão. Isto, Jesus tinha poder sobre o pão e manifestou multiplicando aqueles pães. De 5, Ele deu de comer a 5.000. Não é qualquer coisa. O Evangelho de São João nos conta que depois daquela multiplicação dos pães, os apóstolos saíram de barco e Jesus ficou no alto do monte orando. Mas aconteceu uma tempestade naquele mar. Então Jesus desceu do alto do monte para ir em auxílio dos seus apóstolos. E o que Ele fez? Num mar tempestuoso, Ele foi andando sobre as ondas. Ele foi andando sobre as ondas até chegar perto dos apóstolos. Claro que os apóstolos se espantaram, ficaram temerosos. Quem seria para eles? Era um fantasma que estava andando sobre as águas. Mas Jesus disse: não temais, sou eu. Depois Jesus entrou na barca. Veja bem, Ele mostrou o poder sobre o seu corpo. Ele venceu as leis da natureza, a lei da gravidade, e andou sobre as águas, e não foram quaisquer águas, não. Foram águas tempestuosas daquele mar. Jesus andou sobre aquelas águas, mostrando assim que Ele tinha poder sobre o seu corpo. Faça assim comigo e diga: Jesus demonstrou o poder sobre o seu corpo. De novo, eu não gostei. Jesus demonstrou o poder sobre o seu corpo. Você se recorda que Jesus, a pedido da sua mãe, transformou a água em vinho, trazendo festa de novo para aqueles noivos que estavam totalmente atrapalhados, porque faltou o vinho na festa. E para aquela cultura, o vinho era muito importante. Eles não se embriagavam com o vinho, eles simplesmente tomavam vinho para festejar. O vinho era festa, festa sem vinho não era festa. E Jesus transformou a água em vinho. E Jesus mostrou também poder sobre o vinho. Diga comigo: Jesus mostrou poder sobre o vinho. E veja bem, se Jesus mostrou poder sobre o pão, se Jesus mostrou poder sobre o vinho, se Jesus mostrou poder sobre o seu corpo, por que Ele não podia mostrar poder sobre o seu corpo, sobre o vinho? Aliás, sobre o pão, sobre o vinho e sobre o seu corpo. Porque Ele não podia mostrar poder, e mostrou poder sobre o pão, sobre o vinho e sobre o seu corpo, transformando o pão e o vinho no seu corpo na última ceia. Aí está a beleza. Claro, não é por esses argumentos humanos, muito bons, que nós acreditamos que Jesus está realmente presente na Eucaristia, mas acreditamos pela fé. Desde crianças nós aprendemos e acreditamos, Jesus está aí presente, corpo, sangue, alma, divindade na Eucaristia. Naquilo que era pão,
naquilo que era vinho, veja bem, era pão e não é mais, era vinho e não é mais, e agora é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, era pão e não é mais pão, era vinho e não é mais vinho, é corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Aplaudo o Senhor pela maravilha que Ele fez, é um grande presente. E nós temos que aprender a festejar esse grande presente que o Senhor nos concedeu. Ainda hoje, unido à missa, a missa de hoje não termina com uma bênção final. A missa de hoje se prolonga com a procissão do Santíssimo, que vai percorrer aqui esse corredor maravilhoso que foi feito. É preciso aprender a festejar o Santíssimo Sacramento, especialmente no dia de Corpus Christi, o dia do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um sacerdote chamado Pedro de Praga, lá no ano 2000, no ano 1203, estava com grandes dúvidas a respeito da Eucaristia. Ele foi influenciado, não era coisa dele, mas ele foi influenciado por aquilo que na época se chamou o jansenismo. Então ele se perguntava: realmente Jesus está presente na hóstia, está presente no cálice? Eu não estou fazendo um papel tolo, celebrando a missa todos os dias, enquanto isso não é real, isso não é verdade? Ele foi muito sincero. E da cidade e da região dele, que era a Boêmia, ele resolveu fazer uma peregrinação até Roma. É uma grande distância. Naquele tempo tudo se fazia a pé. E ele foi justamente rumo a Roma em peregrinação. E teve que fazer uma parada na cidade de Bolsena, que já era na Itália. Não faltava muito para chegar a Roma. Aliás, faltava bastante. Mas em proporção da sua cidade até ali, ficava faltando pouco para chegar até Roma. De manhã cedinho, antes de partir, ele celebrou a Eucaristia. Imagine os sentimentos dele, as grandes interrogações, agora positivas. Ele queria saber, ele esperava que indo para Roma, ele tivesse uma resposta. Se era real ou se não era real. Se aquilo que ele fazia em cada missa era uma coisa verdadeira. Se realmente acontecia a transubstanciação, isto é, a mudança, que se chama transubstanciação, do pão no corpo, do vinho no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e o santo sacrifício se realizasse. Ele queria muito, e ele celebrou aquela Eucaristia numa cripta daquela igreja. Cripta é um lugar embaixo da igreja. Aí no nosso santuário nós temos uma cripta, uma pequena cripta, mas é uma cripta. Por baixo do santuário há uma cripta com o Santíssimo Sacramento, onde se faz adoração, e foi lá que ele celebrou a Eucaristia. Quando chegou a hora da consagração, e ele levantou a hóstia, gotas de sangue caíram daquela hóstia e se espalharam pelo corporal. Corporal é aquele pano branco que a gente põe no altar, debaixo da patena com a hóstia e do cálice com o vinho. Ele ficou espantadíssimo e percebeu que não era gota de outra coisa, eram gotas de sangue. O aspecto total era de gotas de sangue. Ele ficou muito atrapalhado
tentou esconder aquilo, mas depois ele se rendeu e apresentou aos fiéis aquele corporal, todo ele gotejado de sangue. Como os fiéis viram, rapidamente naquela manhã se espalhou pela cidade de Bolsena. E não só, chegou até a cidade de Orvieto, que era a sede da diocese. E o Papa, interessante, estava ali em Orvieto. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Uma religiosa, Joana de Cornignon, era uma pessoa muito santa, e ela queria muito que realmente se homenageasse o Santíssimo Sacramento com bênçãos do Santíssimo, com procissão do Santíssimo Sacramento, e que se festejasse justamente o Santíssimo Sacramento com uma festa especial. E ela foi falando de padre em padre, de bispo em bispo, o tanto quanto ela podia fazer. Um deles acabou tornando-se bispo, Urbano IV. E era ele, Urbano IV, que tinha justamente recebido o incentivo de Joana de Cornignon, essa religiosa. Estava lá, em Bolsena, e recebeu a notícia. Outra coisa, por causa do jansenismo, o bispo dizia: eu preciso tomar uma iniciativa. Os fiéis não podem ficar nesta dúvida, se é ou se não é real a presença de Jesus na Eucaristia. E pedia ao Senhor que desse um meio, e ele queria um meio sobrenatural, porque natural tinha, ele falava, os padres falavam, mas por causa do jansenismo havia toda aquela dúvida. Quando o Papa soube daquilo, ele pensou consigo mesmo: é a resposta de Deus. Veja como é bonito isso. Buscar a revelação de Deus e reconhecer que a resposta de Deus estava sendo mostrada com aquele fato. Então ele pegou um bispo, aliás, o bispo de Orvieto, e mandou que ele fosse até Bolsena e trouxesse aquele corporal ensanguentado para que ele pudesse ver. Porque ele queria realmente ter a comprovação com os seus olhos de que era isso mesmo. Ele teria um argumento fortíssimo para mostrar: vejam, realmente é presença real, o sangue de Cristo está aqui sobre esse corporal. E o bispo chegou, pegou aquelas relíquias e trouxe de volta, agora caminhando outra vez para Orvieto. Só que nesse tempo, o Papa Urbano IV não se aguentou. E ele foi na direção de Bolsena. Ele não se aguentou. E aconteceu que numa ponte que tem entre as duas cidades, eles se encontraram, ele, Papa, e o bispo que veio buscar aquelas relíquias. O bispo entendeu tudo, que o Papa não tinha se aguentado e tinha vindo pessoalmente. Ele então abriu aquele corporal, e quando o Papa viu aquele corporal ensanguentado, ele prostrou-se no chão e disse com toda a voz que ele podia: Corpus Christi, quer dizer, o corpo de Cristo. E daí trouxe para a cidade de Orvieto
onde ele permaneceu, e naquela mesma ocasião ele decretou que se fizesse todos os anos, na quinta-feira depois de Pentecostes, aliás, depois da festa da Santíssima Trindade, a festa de Corpus Christi. Por quê? Porque ele viu, porque ele tocou, Deus lhe deu essa graça, ele buscava uma resposta, e Deus respondeu para ele, respondendo para toda a igreja, e a partir dali, até o dia de hoje, se celebra em toda a igreja a festa de Corpus Christi, a comprovação de que realmente Jesus está presente na Eucaristia. E a prova disso era um corporal ensanguentado. Jesus quis demonstrar com o seu sangue o seu amor por nós que somos homens. Pode aplaudir, porque o Senhor merece todo o nosso aplauso. Nós temos no Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 51, um trecho maravilhoso. Jesus estava dizendo ao povo e aos seus apóstolos: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Muito claro, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E veja bem, eu sou o pão vivo, e quem comer deste pão, portanto de mim, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Ficou mais claro ainda. E o pão que eu hei de dar não se trata de pão, é a minha carne para a salvação do mundo. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Ficaram escandalizados. Comer carne humana, eles pensaram justamente numa selvageria, que se devesse comer a carne de Jesus. Só que Jesus, diante da objeção dos judeus, ele não voltou nem um pouquinho para trás, e nem mesmo ele deu explicações. Não venham cá, eu vou explicar. Não se trata de carne, eu estou falando de uma maneira misteriosa. Eu disse carne, mas não é carne. Não, Jesus não voltou atrás e não deu nenhuma explicação. E eles ficaram com a interrogação deles: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? E ele provaria que ele podia sim, e o fez. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem. Veja bem, frisando mais ainda, Jesus foi para frente, não deu um passo atrás. Jesus foi para frente: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Que beleza, gente! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilhoso! Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, tem já e terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida. Veja, verdadeira comida. A minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come deste pão viverá
eternamente. Essa é a grande graça que nós temos. E a graça que nós estamos festejando no dia de hoje. Para mim, o maior milagre eucarístico são os 14, 15 milagres eucarísticos aprovados pela Igreja. Há os outros que não são aprovados porque não se conseguiu provas palpáveis a respeito dele. Mas aquele que eu acho mais lindo e mais forte é o que aconteceu em Lanciano no ano 700. Veja, faz tempo, hein? Nós estamos em 2016. 2000. Aconteceu esse milagre no ano 700. Nem tinha chegado ainda ao ano 1000. O monge de São Basílio, também ele, coitadinho, duvidava. E a dúvida dele ia mais forte do que o primeiro. Chegava mesmo à incredulidade. Ele não acreditava que Jesus estivesse presente na Eucaristia. Um dia, celebrando a missa, logo após a consagração, a hóstia que antes ele teve na mão tornou-se carne. Desculpe explicar assim. É como se pegasse um pedaço de carne e cortasse como uma fatia. E ficasse aquela fatia com o tamanho e a espessura da hóstia. E ele viu, era carne, carne viva, carne sanguinolenta. E o vinho, aliás, o vinho não, o vinho, tornou-se sangue. Ele viu que não era mais vinho, ele sabia bem o que era vinho e o que era sangue. E percebeu que era sangue, tinha cheiro de sangue. Ele não sabia o que fazer. E saiu com aquela hóstia na patena, que agora era carne, e aquele vinho, que agora era sangue, ali pela igreja afora, e mostrou para os seus irmãos monges, e todos perceberam que realmente era isso. Um pouco depois, eles fizeram o seguinte: pegaram aquela hóstia agora tornada carne realmente, visivelmente carne, e colocaram num ostensório. E o vinho e o sangue se coagulou, porque sangue se coagula. Desculpe dizer assim, ficaram 6 bolotas de sangue coagulado dentro do cálice. Daí eles pegaram um cálice de valor e colocaram aquelas, desculpe falar assim, aquelas bolotas de sangue ali dentro. E durante muito tempo, aquilo foi venerado, adorado. Muita gente fazia questão de passar por aquela cidade de Lanciano para ver o milagre eucarístico.
Eu tive e vários dos nossos tiveram ocasião, e ainda hoje continuam tendo esta ocasião, nas peregrinações, de irmos a Lanciano e presenciar o milagre eucarístico. Em 1970, com todas aquelas dúvidas que pairavam, resolveram fazer um exame científico daquelas espécies, para ver se realmente aquilo era carne, e para ver se realmente aquilo era sangue. Então confiaram isso a uma universidade da Itália, e o doutor Linoli, Eduardo Linoli, é que chefiou a equipe que fez os exames. Foram exames muito meticulosos e muito profundos, bonito. Eles constataram que aquilo que era uma hóstia antes, era carne sim, era carne humana, e era carne do miocárdio, portanto do coração. Veja as três coisas, era carne em primeiro lugar, não era mais uma hóstia, não, era carne. Segundo, era carne humana. E terceiro, do miocárdio, portanto do coração. O sangue, eles verificaram, era sangue, sangue mesmo, era sangue humano, e sangue do grupo AB. Você sabe que temos o sangue A, o sangue B, o sangue O, e esse mostrou-se sangue AB. Interessantíssimo, é o sangue mais comum entre os judeus. Jesus era judeu, nasceu no povo judeu, nasceu de Maria por obra do Espírito Santo, mas nasceu de uma mulher. E ali estava aquele sangue, hoje coagulado. Mas uma coisa interessantíssima, os exames mostraram que o sangue estava coagulado sim, mas fazendo o exame de sangue, eles repetiram os exames de sangue. Se mostrava que era sangue como se fosse daquele dia, sangue vivo. Tanto a hóstia se mostrava de carne viva, ela não apodreceu nem nada. Veja, do ano 700, já estaria mais do que apodrecida. Mas não, era sangue, era carne viva. E bonito que o sangue era sangue como se fosse colhido naquela manhã. Você vai ao laboratório, colhe sangue para eles fazerem exame. Então aquele sangue é vivo, é sangue do dia. E só se pode fazer exame com o sangue do dia. Não sangue de tantos anos atrás. E realmente, os exames mostraram que era um sangue daquele dia. Todos os dias que examinavam, era sangue do dia, era sangue do dia, era sangue do dia, era sangue do dia. Aplauda, porque realmente é o sangue de Cristo que está no vinho consagrado, mas também na hóstia consagrada, e que nós recebemos em cada comunhão. Quando o Dr. Linoli chegou a esses resultados, ele não se aguentou e mandou um telegrama para os monges, apenas com essa frase: o Verbo se fez carne. Quer dizer, o Verbo divino, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Deus por toda a eternidade,
se fez carne. Eu toquei nessa carne, eu toquei nesse sangue e posso comprovar, sim, o Verbo se fez carne. Aplauda mais uma vez, porque realmente o Verbo se fez carne e se faz carne em cada missa e é recebido por nós em cada comunhão. Uma coisa muito interessante é esta. Os monges lá naquele tempo tinham receio de que aquela hóstia tornada carne se desfizesse. Então eles pegaram taxinhas de ouro, foram cuidadosos, taxinhas de ouro, e prenderam com aquelas taxinhas. Só que eles não imaginavam que era carne viva. Para eles era carne, mas não pensaram em que fosse carne viva. Por ser carne viva, aquilo que antes era hóstia foi se abrindo no meio e se fez um rombo. Quem já viu, isso não é difícil de se ver, a foto no milagre de Bolsena, vê que aquilo que foi hóstia tem um rombo, um buraco no meio. Depois de todos esses exames, o Dr. Linoli ficou muito curioso. Por que aquele buraco no meio daquilo que foi a hóstia consagrada e agora era carne? E como isso tudo foi feito depois de 1970, portanto está bem próximo de nós, já havia computadores, ele usou os computadores para fazer o exame. E pasme, veja que beleza, os exames todos que ele fez com o computador mostrava que justamente aquele rombo que existe naquilo que foi hóstia antigamente e agora era carne, correspondia perfeitamente ao local onde aquele soldado cravou a lança no coração de Jesus. Gente, isso é maravilhoso. É maravilhoso, correspondia perfeitamente ao lugar onde o soldado enfiou a lança no coração de Jesus. Como eu disse, se tratava justamente de carne de coração, do miocárdio. E ali aquele buraco que os monges fizeram por inocência, querendo salvaguardar aquela hóstia hoje torna da carne, mostrou o lugar preciso do buraco que o soldado romano fez no coração de Jesus. Aqui nós não aplaudimos, aqui nós levantamos os nossos braços e dizemos, eu vou dizendo e você vai repetindo, coração de Jesus, atravessado pela lança e presente em cada Eucaristia, cada vez que eu comungo, vem em meu auxílio, faz o meu coração semelhante ao vosso, e que o Senhor impere em toda a igreja, em todo o mundo, coração de Jesus, de onde brotou sangue e água, e que foi lancetado pelo soldado, vem em socorro da nossa humanidade. Nos tempos de hoje, vem em socorro do Brasil. Sim, Senhor Jesus. Nós cremos na sua presença real.
corpo, sangue, alma e divindade, na hóstia consagrada. Salva-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Faz-nos novos, Senhor. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. E agora podemos aplaudir.